Bom, depois de fazer uma última aula super tranquila, que a gente estava falando de associação de resistores em série, onde quando eu tenho vários resistores em série, para ter uma resistência equivalente, para calcular a resistência equivalente, bastava somar, né? A gente somava os valores de cada resistência, então eu achava o valor do resistor equivalente. Hoje a gente vai olhar um pouquinho a respeito de associação em paralelo, certo? E antes de falar como que calcula isso, eu quero retomar aquela ideia do rio, né? Pensar que os elétrons fluindo por um fio nada mais é do que a água fluindo por um rio. Lá em resistores em série, a gente percebeu o seguinte, que cada vez que eu entrava e saía de um resistor, a quantidade de água, né? Se fosse um rio mesmo, a quantidade de água é sempre a mesma. Certo? Porque eu tenho um único rio atravessando várias, entre aspas, barragens. Essa foi a associação que eu queria que a gente fizesse, né? A analogia que a gente fizesse. Vamos começar a olhar por esse lado. O que vai acontecer? Esse aqui é um exemplo típico de associação em paralelo. Compara com o da aula anterior, você vai ver que é bem diferente, né? Então, o que acontece aqui agora? Ó, a corrente elétrica vem fluindo, vamos imaginar aqui por esse fio, tá? Então, vamos imaginar que a corrente elétrica nada mais é do que a água fluindo num rio. E aqui, ó, eu encontro uma possibilidade desse rio. Uma possibilidade não, o rio se divide em 3 partes. Então, se fosse a água realmente no rio, o que aconteceria? Parte da água que está fluindo por esse rio principal vai se desviar para cá, uma parte vai continuar aqui e uma parte vai se desviar para cá, não é isso? E aí, então eu vou ter 3 rios, né, fluindo com água, e se eu somar a quantidade de água desse rio, só pode me dar a quantidade de água do rio que me originou. Não é verdade? Não faz sentido isso? Então, para a corrente elétrica, é exatamente isso. É por isso que eu falo que é mais fácil associar, fazer analogia com o rio. Essa corrente elétrica aqui, I, ela vai se dividir aqui, ó, e eu vou chamar de uma corrente elétrica I1, certo? Uma parte dela vem para cá, eu vou chamar de corrente elétrica I2, e uma parte da corrente elétrica vai descer e eu vou chamar de I3. Então, pensando na ideia do rio, né? Se eu somar toda a quantidade de água em cada um desses rios, tem que me dar a quantidade de água que estava entrando aqui. Para a corrente elétrica é a mesma coisa. O I total ali, a corrente elétrica do circuito, vai ser quem, na verdade? A soma de todas as correntes elétricas, certo? E assim por em diante. Se eu tiver várias correntes, se tiver várias divisões, né? Eu tenho várias correntes elétricas divididas aí, ok? Então o primeiro passo é esse, entender que isso pode ser compreendido como um rio, onde a água que está vindo num único rio se divide, nesse caso, em 3 novos rios, certo? Mas se eu somar a quantidade de água em cada um desses rios, tem que me retornar a quantidade de água original. Isso é óbvio, certo? Bom, a corrente elétrica, quando se dividiu aqui, essa corrente elétrica, obviamente, I1, que é menor, obviamente que é menor que I, vai passar por um resistor. Vamos chamar esse cara aqui de R1, esse segundo aqui, ó, de R2 e esse terceiro aqui de R3, certo? Então, uma corrente elétrica vai passar por aqui, uma corrente elétrica vai passar por aqui e uma corrente elétrica vai passar por aqui. Diferente do que acontece no anterior, no em série, onde a corrente elétrica era a mesma, mas a corrente elétrica era a mesma e a voltagem era diferente, o que vai acontecer aqui? Como a corrente elétrica se dividiu, nós vamos ter a mesma voltagem, a mesma diferença de potencial para cada resistor, certo? Tá? Então, I se divide. A tensão agora é a mesma. Então, se eu tiver uma tensão total para esse circuito sendo 36 volts, aqui também vai ser 36 volts, aqui também vai ser 36 volts, e aqui nesse resistorzinho R3 também vai ser de 36 volts, certo? Qual que é a nossa ideia agora? Como que eu calculo, então, o tal do resistor equivalente que nós vimos o cálculo como que se fazia na aula passada para quando eu tinha associação em série, certo? Aqui é um pouquinho diferente, ó. Ao invés de eu simplesmente somar R1, R2 e R3, como eles estão em paralelo, eu tenho que somar o inverso deles. Então, o inverso do resistor equivalente é igual à soma dos inversos de cada resistor. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou dizendo literalmente o seguinte, ó, que um inverso, 1 sobre REQ, ok? É igual à soma dos inversos, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. E como eu disse anteriormente, tereteté, até quantos resistores em paralelo você tiver, Rn, certo? Então se você tiver 10, você vai 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, 1 sobre R9 mais 1 sobre R10. Perfeito?
Então a gente calcula somando isso aqui. Obviamente você vai perceber que a gente vai cair, vai ter que calcular o mínimo múltiplo comum aqui, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, enfim, aqueles cálculozinhos de sempre, certo? Então vamos supor aqui, ó, que o valor de cada um desses resistores é esse aqui, ó, 2 ohms, 3 ohms e 4 ohms, certo? Qual seria a resistência equivalente aqui, ó? 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre 3 mais 1 sobre 4, ok? Disso implica o que pra gente? Que 1 sobre a resistência equivalente é igual a quem? Eu tenho que tirar o mínimo entre 2, 3 e 4. Qual que é o menor número que divide por 2, 3 e 4? Tem que partir do princípio que... Posso fazer aquela parte mecânica, né? Vou fatorar bonitinho, dividir por 2, enfim, vou fazer diferente com você. O que significa MMC? Significa mínimo múltiplo comum. O que significa isso? Que eu preciso descobrir qual é o menor número que é múltiplo comum, ou seja, é múltiplo desses 3 rapazes aqui de baixo. Ou seja, o múltiplo inteiro, na verdade, né? Quando eu possa dividir por qualquer um deles, vai me dar um resultado exato. Então eu tenho que partir de uma premissa básica, que chama-se bom senso, que o menor número que vai dividir por todos eles tem que ser, obviamente, igual, no mínimo, na melhor das hipóteses, igual ao maior. Porque se for menor, por exemplo, o 2 divide por 2, mais 2 quando divide por 4 dá meio, então é inconcebível essa ideia, tá? Então eu vou partir do princípio que é o 4. O 4 divide por 2? Divide por 4 mesmo, mas 4 não divide por 3, então não dá. 5 é número primo, só vai dividir por ele mesmo e por 1. 6 divide por 2? Divide por 3? Divide, mas não divide por 4. 7 divide, né? Por 2? Não. Por 3? Não. Por 4? Não. 7 é número primo, certo? 8 divide por 2, divide por 4, não divide por 3. O 9 divide por 3, mas não divide nem por 2 nem por 4. Aí eu vou, o 10, não. O 11, não. O 12. O 12 divide por 2? Sim, dá 6. O 12 divide por 3? Sim, dá 4. O 12 divide por 4? Sim, dá 3. Então se você tivesse feito aqui, ó, 2, 3 e 4, aquele jeitão básico que a gente aprende na escola, aquela forma mecânica de se calcular, né? O que a gente faria? Teria dividido por 2, daria 1, daria 3, daria 2, porque 4 dividido por 2 dá 2. Vou dividir por 2 de novo, aqui já deu 1, 3, e aqui então vai dar 1, porque 2 por 2 vai dar 1. Então eu vou dividir por 3 agora, vai ficar 1, 1 e 1. Então o resultado é 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Certo? E aí a gente acaba não sabendo o que é MMC, a gente faz mecanicamente isso. Mas enfim, a ideia não é dar uma aula de matemática hoje, não, é sim olhar para um resistor equivalente. Então o mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor número que divide por esses 3 e dá um resultado inteiro, o menor deles é o 12. Então eu vou deixar aqui. E como que a gente vai resolver esse probleminha aqui agora? A gente vai dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 1, 6. Mais 12 dividido por 3, dá quanto? 4. 4 vezes 1, 4. Mais, de novo, porque aqui está somando. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1, 3. Então isso aqui vai dar pra gente, ó, 1 sobre R é igual 6 com 4 com 3 vai dar 13. Então 13 sobre 12. Aí você fala, bom, para calcular isso aqui faz em x, né? Vamos usar uma regra, algo óbvio. Se isso aqui é uma igualdade, tudo que eu fizer de um lado, eu também tenho que fazer do outro para manter essa igualdade. Como eu não quero descobrir 1 sobre R, eu quero descobrir R, nada mais eu tenho que inverter essa equação aqui. Ao invés de 1 sobre R, eu quero saber R sobre 1. R sobre 1 é R. Então, se eu invertir esse lado, eu tenho que inverter o outro. 12 sobre 13. Isso aqui vai dar aproximadamente 0,999. Resultado, vou deixar a infração aqui indicado, tá? 12 sobre 13 ohms. Legal? Essa é a resistência equivalente. Aí você me pergunta, nossa, será que eu sempre vou ter que ter essa conta enorme de soma de fração? Não, não necessariamente, porque tem uma regra prática para quando a gente tiver 2 resistores, mas presta atenção, essa regra prática só vale para 2 resistores, 3 ou mais não tem jeito, a gente vai fazer dessa maneira, legal? Então, ó, imagina que eu tenho 2 resistores, vou chamar aqui de R1 e aqui, ó, de R2. Como que eu calculo a resistência equivalente? Se você fizer aqui, vai ficar 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Vai tirar o mínimo desses dois, enfim. A regra prática diz pra gente o seguinte, que a resistência equivalente para quando eu tenho
dois resistores, vai ser a multiplicação deles, R1 vezes R2, dividido pela soma deles, R1 mais R2. Certo? Então vamos imaginar que assim a situação, vamos imaginar que esse aqui valha 3 ohms e que o R2 valha 6 ohms. Quanto vai ser a minha resistência equivalente? Vou fazer aqui no cantinho, ó, R e Q vai ser 3 vezes 6, né? Dividido por 3 mais 6. Dá para perceber que 3 vezes 6 vai dar 18. 3 mais 6 vai dar 9. Então, ó, a minha resistência equivalente aqui, facilmente, a gente chega em 2 ohms. Ok? Bem simples, né? E aí, tem mais uma consequência. Quando tiver dois resistores, somente dois, tá? Essa regra continua para dois resistores. E esses dois resistores tiverem a mesma resistência, o resultado sempre vai ser, como se você fizer esse cálculo, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, o resultado sempre vai ser a metade. Então, quer ver uma coisa? Se eu tivesse aqui 2 em cima, né, uma ideia assim, ó. Eu tenho um resistor aqui com 2 e um outro resistor com 2 também. 2 ohms em cima, 2 ohms embaixo. Como que ficaria? 2 vezes 2 dividido por 2 mais 2. 2 vezes 2, 4. 2 mais 2, 4. 4 sobre 4, a resistência equivalente seria de 1 ohm. Ok? Ou seja, a metade do original. Você fala, é coincidência. Vamos pegar um outro valor aqui, ó. Se fosse 6 e 6 agora, tá? Estou trocando aqui para 6 e aqui embaixo para 6. Seria 6 vezes 6 dividido por 6 mais 6. Seria 36 dividido por 12, que isso aqui vai dar 3. Ou seja, 3 é metade de 6. Então, uma outra coisa que a gente pode tirar dessa história toda é que quando eu tenho dois resistores equivalentes, tá? Perdão, dois resistores associados em paralelo e eles são iguais, eu nem preciso fazer essa regrinha prática de multiplicar e dividir pela soma. Eu posso simplesmente, se os dois são iguais, eu sei que a resistência equivalente vai ser metade, certo? Tá? Então, para fixar, se eu tiver dois resistores associados em paralelo, e vamos imaginar que esses dois tenham 7 ohms de resistência elétrica. Qual é a resistência equivalente? Ora, se os dois têm 7 e eles estão associados em paralelo, vai ser metade, 3,5. Ok? Perfeito? Bom, então na aula passada a gente viu associação em série, hoje a gente viu associação em paralelo. Importante ter percebido isso, que acontece de maneira, para a corrente elétrica e para a tensão, de maneira contrária do que acontece em série. Em série a corrente elétrica é a mesma para todos os resistores, mas a tensão, a diferença de potencial em cada resistor é diferente. Aqui não. Se você entendeu a ideia de que se eu tenho isso aqui, eu posso imaginar que isso aqui é como se fosse um rio, o que vai acontecer? Eu tenho, então, esse rio se dividindo. Como a água que flui nesse rio, eu posso imaginar que é a corrente elétrica se divide. Então, se eu somar toda essa corrente elétrica, eu tenho a corrente original. Então, a corrente elétrica é a soma de todas elas e a tensão em cada resistor é a mesma. Certo? Isso vai ser muito importante pra gente lá na frente. Ok? Tranquilo? Então, na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um misto disso tudo. A gente vai juntar paralelo com série e vai tentar calcular um resistor equivalente disso tudo aí, porque é assim que vai acabar caindo. Se você acha que no vestibular, numa prova, o professor vai colocar isoladinho assim, uma prova até pode ser se o professor for bonzinho, dependendo dos objetivos dele naquela questão, daquela prova. Mas, pensando no vestibular, pensando no Enem, você vai ter uma associação, tá? Mista, provavelmente mista. E é isso que a gente vai ver na aula seguinte, ok? Bom, todas essas aulas, além de estar no YouTube, que provavelmente é onde você está assistindo, também está no nosso site aqui, ó, Cientia TV, br.futurecom.com.br. Tem esse menuzinho aqui, ó, todo organizado para você, bem bonito. Se você acha legal essa ideia e quer patrocinar o nosso canal aqui, ó, clica aqui em patrocina essa ideia, você pode estar fazendo uma doação. E também temos uma página aqui no Facebook, facebook.com/cientiatv. Dá um like lá, porque aí você vai ficar, toda vez que a gente publicar uma aula nova, toda vez que a gente colocar um artigo novo, como está entrando aqui agora na nossa página, você vai estar recebendo aí no seu Facebook. Legal? Então, é isso. Na próxima aula a gente vai conversar então sobre associação de resistores mistos. Legal? Te vejo lá. Um grande abraço.